Imagine a seguinte cena. Você está andando pelo mercado, pela rua ou até mesmo pelo shopping, quando de repente encontra aquele velho amigo da igreja. Alguém que serviu ao seu lado, que participou dos cultos, dos eventos, das programações, mas por algum motivo ou outro ele se afastou do evangelho. E quase sem perceber surge aquele pensamento na sua cabeça. Ele abandonou os caminhos de Deus. Ele desistiu da fé. Mas e se eu te disser que grande parte do que o que nós, cristãos, pensamos sobre aqueles que se afastaram da igreja está errado? E mais ainda, e se essa crença estiver em conflito direto com aquilo que a própria palavra de Deus nos ensina, o que você faria? Eu sou o Silas Belúcio e esse é mais um vídeo da série Cristianismo Puro. O objetivo aqui não é te dar uma opinião pessoal, mas deixar que a Bíblia fale por si só. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e bora pro vídeo. O problema desses julgamentos é que eles não ficam apenas na nossa cabeça. Eles moldam a forma como tratamos aqueles que se afastaram da congregação. E muitas vezes acabam transmitindo a ideia perigosa de que se alguém saiu da igreja, logo Deus desistiu e abriu mão dessa pessoa. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? O que realmente acontece no coração de Deus quando uma das suas ovelhas se desgarra? Quando um de seus filhos decide viver longe dos seus caminhos? E principalmente, qual deve ser a postura da igreja diante dessas situações? Nesse vídeo, nós vamos abrir as escrituras para responder todas essas perguntas. Então, fique comigo até o final, porque a resposta bíblica é tão surpreendente que desafia muito do que aprendemos nas nossas igrejas. Quando olhamos para a Bíblia, vemos dois trechos, duas parábolas bem interessantes que falam sobre esse assunto. A primeira é sobre a ovelha perdida. A segunda é sobre o filho pródigo. E toda a argumentação usada nesse vídeo vai partir dos princípios ensinados nessas duas passagens. Agora, analisando o primeiro texto de Lucas 15, o que nos chama a atenção logo de cara é que, apesar do vacilo da ovelha em ter se afastado do pastor, a parábola não trata sobre a tolice da ovelha, mas sim sobre o coração desse pastor. Ou seja, a história é sobre ele e não sobre a ovelha. Jesus inicia com uma pergunta: qual de vocês, se tiver 100 ovelhas, ao perder uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então vamos analisar com calma. Primeiro, ele deixa as 99. E isso é contraditório, porque a lógica humana diz que devemos proteger a maioria, enquanto a lógica de Deus diz que um único indivíduo vale tanto quanto 99 indivíduos juntos. Segundo, que ele vai atrás. A iniciativa aqui é do pastor. Isso porque a ovelha perdida não tem condições de fazer o caminho de volta. Ela está perdida, afinal é uma ovelha. Pode estar confusa e quem sabe até presa em perigo. Por isso, o pastor não fica no aprisco esperando a sua volta. Ele entra nesse território perigoso aonde a ovelha está, a fim de resgatá-la. E o texto continua. E quando encontra, coloca em seus ombros e vai para casa. Agora pensa nessa cena. Não tem bronca, não tem eu te avisei. O que tem é alegria. Ele carrega a ovelha cansada e ferida em seus ombros. E essa é uma imagem de ternura, de alívio e de restauração total e imediata. Ele chega em casa, dá uma festa, chama os amigos, os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a ovelha que estava perdida. E é aqui que começamos a ver qual é a postura que Deus espera de nós em relação aos irmãos afastados, como do exemplo que citamos no começo do vídeo. A gente precisa enxergá-los não como simples desviados, mas como ovelhas que o pastor está buscando resgatar. E pode parecer que isso é simples e talvez até óbvio, mas essa mudança de visão transforma totalmente a nossa percepção sobre a situação. Isso porque passamos a enxergar que o nosso papel não é o de apontar o dedo, mas sim o de se alegrar em Deus quando Ele as encontra.
E também nos tira da posição de juiz e nos coloca na posição de ajudantes do bom pastor, auxiliando no resgate de cada uma dessas ovelhas. Mas e você? Conhece alguém que se afastou do evangelho? Já presenciou um tratamento diferente por parte da igreja em relação àqueles que abandonaram a fé? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre o assunto. Isso tudo nos faz perceber que a posição da maioria dos cristãos em relação a esse assunto está totalmente contra a posição do nosso mestre Jesus. A gente foca tanto na ovelha perdida que se esquece do coração do pastor. A gente se torna muito bom em diagnosticar o desvio de alguém, mas nos tornamos muito ruins em compreender o amor de Deus por esse mesmo alguém. E a maior prova disso está na segunda história desse mesmo capítulo, Lucas 15. Aquela que muitos pensam que entenderam, mas poucos a compreenderam de verdade. Estamos falando da parábola do filho pródigo. E nós conhecemos a história muito bem. O filho mais novo pede a herança, vai embora, gasta tudo e acaba num chiqueiro desejando a comida dos porcos. Esse é o fundo do poço. É aí então que ele cai em si e decide voltar, não como um filho, mas como um empregado. Ele meio que vem ensaiando um discurso de arrependimento no caminho de volta para casa. Mas, de novo, a gente foca muito no filho. Porém, o principal aqui também é o coração do pai. E o versículo 20, para mim, é um dos mais poderosos de toda a Bíblia. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, lançou em seus braços e o beijou. Agora, quando a gente para analisar essa cena, três coisas nos chamam bastante a atenção. Primeiro, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Isso significa que o pai não estava seguindo a sua vida normalmente, ele estava vigiando a estrada todos os dias. Ele olhava para o horizonte esperando a volta daquele mesmo filho que o desonrou e o abandonou. Isso nos mostra que a ofensa do filho não apagou o amor que o pai sentia por ele. E mesmo com tudo isso, ele ainda esperava a sua volta todos os dias. Segundo, e cheio de compaixão, correu ao seu encontro. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer que o ancião, um patriarca no Oriente Médio antigo, não corria. Isso era considerado vergonhoso e desonroso. Mas esse pai não se importou com a sua dignidade. Ele não se importou com o que os vizinhos iam pensar ou dizer. O amor dele era tão grande que ele quebra o protocolo social e corre em direção ao filho para encontrá-lo o mais rápido possível. Terceiro, ele o abraça e o beija. E logo que o filho começa a falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser. O pai o interrompe. Ele não precisa do discurso. O retorno já é um arrependimento demonstrado em ação. E imediatamente ele grita para os seus servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam também um novilho gordo e matem-no, porque hoje vamos fazer uma festa e celebrar. A roupa cobria a sujeira, o anel restaurava a autoridade e a identidade familiar. E as sandálias eram para os filhos e não para os servos. Assim, a restauração estava então completa. Mas a parábola não acaba por aí. E é nessa parte final que a Bíblia dá um verdadeiro tapa na nossa cara. É quando entra em cena o irmão mais velho. Ele está voltando do campo, escuta a música, a dança e fica furioso. Ele se recusa até mesmo a entrar. Agora, o mesmo pai que correu atrás do filho mais novo vem para implorar para o filho mais velho. E a resposta dele é a essência da religiosidade farisaica. Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado para ti igual um escravo e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, volta para casa, tu matas um novilho gordo para ele. Percebe a linguagem? Este teu filho, ele não diz o meu irmão. Ele vê seu serviço como uma transação. Eu trabalhei, eu mereço.
Ele está mais preocupado com a sua própria justiça do que com a restauração do seu irmão. Ele é incapaz de se alegrar com a graça que o outro recebeu, porque ele mesmo está vivendo pelo mérito. E aqui está a parte que mais dói. Quantas vezes nós, a igreja, agimos como o irmão mais velho? A gente vê alguém voltando para a congregação, sentando lá no último banco, com o olhar cabisbaixo, e o nosso pensamento é o mesmo do irmão mais velho. Voltou. Vamos ver quanto tempo dura. Mas e tudo que ele fez? Ele gastou a vida na perdição e agora quer voltar e viver conosco como se nada tivesse acontecido? A gente fica do lado de fora da festa do Pai, de braços cruzados, cheios de justiça própria, fiscalizando o arrependimento alheio, reclamando de como o Pai é bom com quem, na nossa opinião, na nossa visão, não merece. E no final das contas, nós transformamos a casa do Pai em um tribunal, quando Ele a projetou para ser um lugar de cura para as feridas geradas pelas escolhas erradas das pessoas que se ausentaram da presença do bom pastor, da presença do Pai. Veja bem, a Bíblia não diz que Deus abandona um cristão que se afasta. Muito pelo contrário, é nesse exato momento em que ele se torna o pastor resgatador, o pai vigilante que espera e anseia pela volta do filho. A iniciativa da busca e do perdão é dele. A nossa questão como igreja não é se Deus vai aceitá-los de volta, pois isso com certeza ele fará. A questão é se nós vamos aceitá-los ou se vamos rejeitá-los. E eu não estou dizendo de forma alguma que o pecado não tem consequências, nem que os nossos erros não importam. O que eu estou dizendo é que uma falha não tem o poder de cancelar o propósito que Deus tem na vida de uma pessoa. A mensagem bíblica é sobre arrependimento, restauração e recomeço. O foco nunca foi sobre quem caiu, mas sim sobre quem decidiu se levantar. Então, o que nós podemos fazer de forma prática para auxiliar esses irmãos nesse processo de restauração? A primeira coisa é orar ao invés de julgar. Quando encontrar alguém que um dia serviu a Deus com você, ou quando o nome de uma pessoa que se afastou vier à sua mente, imediatamente transforme esse pensamento em uma oração. Peça para Deus que guarde a alma e o coração dele, que o livre de todo mal e que prepare para ele um caminho de volta para casa. E principalmente que ele possa sentir o amor de Deus onde quer que ele esteja. Segundo, construa uma ponte e não um muro. O medo da rejeição é uma das maiores barreiras para quem deseja voltar. E às vezes um simples gesto quebra essa muralha. Manda uma mensagem sem nenhuma cobrança. Diga apenas: ô fulano, estava pensando em você hoje, senti saudade, senti sua falta. Espero que você esteja bem, um grande abraço. Sem perguntas, sem convite forçado, apenas a afirmação de que a pessoa ainda é lembrada e querida. Você pode estar sendo voz de Deus, aquela voz que ecoa dizendo: eu ainda te vejo, eu ainda me preocupo com você. Terceiro, prepare-se para uma festa e não para o interrogatório. Se alguém voltar, resista com todas as suas forças o impulso de ser o fiscal da doutrina. Resista à vontade de perguntar o que aconteceu, onde é que você estava. O seu trabalho é um só: celebrar. Dê um abraço que o pai daria. Diga para ele: que bom que você está aqui, a gente sentiu sua falta. A alegria da igreja deve ser plena pela ovelha que foi encontrada e pelo irmão que estava morto e reviveu. E talvez você seja essa pessoa que se sente longe, carregando o peso da vergonha. Ou talvez, com honestidade, você tenha se reconhecido no comportamento do irmão mais velho. E para ser bem sincero, não importa o lugar que você está hoje. O que importa é que se você se colocar nas mãos de Deus, Ele trará restauração para a ovelha perdida, para o filho rebelde e também para o irmão que vive na religiosidade do mérito. Agora, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o coração de Deus, deixe o seu like. Isso faz com que o YouTube entregue essa mensagem para muito mais pessoas. E segundo, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe um pouco da sua história, talvez uma experiência de afastamento ou de retorno. A sua opinião também é muito importante para a gente.
E se inscreve agora nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nosso objetivo é continuar vivendo a simplicidade do Evangelho, sem o verniz da religiosidade. Um grande abraço e até a próxima.